Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje nós vamos fazer essa linda pintura. Temos aqui duas peras, duas folhas e aqui bem apagadinho é um girassol. Aqui eu já adiantei um pouquinho, porque são coisas bem fáceis e aqui é só repetir. A mesma forma que eu pintei essa pera, você pode pintar essa daqui. E a folha também é a mesma coisa, as mesmas cores e a mesma forma de pintar. Esse lindo projeto, que é super fácil de pintar, faz parte da minha apostila de flores e frutas. É uma apostila que tem riscos bem fáceis de pintar. Vou colocar aqui para vocês verem os outros projetos, outras aulas que já estão aqui disponíveis no canal. Todas essas aulas que vocês estão vendo, esses projetos, esses riscos, faz parte da apostila. Então, ao adquirir a apostila, você já pode vir aqui direto no canal e assistir as aulas. Quando você for pintar, você vem aqui e assiste as aulas. Se você ainda não adquiriu e vai adquirir, quando você comprar já tá tudo lá. Essa daqui é a nossa última aula de pera e de girassol. Então, todos os outros guias de cor e foto colorida já tá tudo lá, tudo incluso, inclusive esse daqui. Então, ao adquirir, você já encontra tudo, PDF com risco, guia de cor, foto colorida e todas as aulas aqui no canal. Se você ainda não assistiu às outras aulas, vem aqui na playlist, apostila Flores e Frutos, que você encontra todas as aulas aqui disponíveis para você assistir. E essa apostila é ideal para quem é iniciante, porque, como vocês viram, são riscos fáceis de pintar, são temas assim que não tem muitos elementos. Nós vamos usar também poucas cores, então fica mais fácil. E você que é professor, então é uma apostila muito legal, porque você vai ensinar a pintar folha, vai ensinar a pintar vários tipos de flores, vai ensinar a pintar frutas também, jarro, bule. Então, é bem completa mesmo, são 12 projetos. E para você também que gosta de fazer joguinhos de cozinha para vender, fica maravilhoso, porque você pode imprimir no tamanho pequeno, de uma folha 4, ou em duas folhas A4. Aí você vai decidir. Você pode fazer ele pequenininho, as peças pequenas, e caso você queira fazer maior, por exemplo, um pano de copa, um caminho de mesa, você imprime ele maior. Aí você vai ver o que vai ficar melhor aí no que você pretende fazer. Mas são projetos que dá para você usar de várias formas. Ó, então vamos lá. Que é bem simples. Eu gosto de começar pelo fundo. Eu acho melhor. Mas você aí vai fazer da forma que você gosta, que você acha melhor. No fundo, nós vamos usar verde pistache e aqui o marfim. O que nós vamos fazer? Ó, vamos pegar o pistache, coloca aqui no pratinho. Se você é iniciante, precisa sempre ter um pratinho, um paninho, para você ir limpando o pincel, tirando o excesso de tinta. Aqui, ó, você vem, mistura. Pode ser o branco, se você não tem o marfim, pode usar o branco também. Mistura aqui o marfim com o pistache, ó, misturei, coloquei mais pistache e menos marfim. Depois que essa misturinha, você vem aqui, não vai pegar, ó, tá vendo? Tá cheio de tinta. Você vem, tira o excesso aqui no paninho e vem colocando aqui pertinho do risco. Parece que não tem nada de tinta, mas tem sim. Essa parte aqui de cima, eu deixei com um pouquinho de tinta. Fica bem fraquinho mesmo. Ó, vindo para o outro lado, a gente já vai colocar um pouquinho mais aqui de tinta. Ó, vem no cantinho do pincel, coloca bem aqui nessa profundidade. E vem puxando para fora o restante da tinta que ficou aqui no pincel. Conforme eu venho saindo para fora, vai diminuindo a intensidade da cor. Ó, mais um pouquinho. E vem aqui para baixo. Olha só, aqui é bem pouquinho, não precisa fazer aquela rodona. Você vem pertinho do risco,
Quando você sente que já não tem mais aquele excesso de tinta, você puxa o restante aqui para fora, vai acabando aqui, não deixa assim tão marcado. Aqui embaixo, você vem com a misturinha, pode vir com essa misturinha mesmo. Ó, coloca, pode usar o diluente, clareador. Eu quase não uso, mas é questão de gosto mesmo. Se você prefere deixar passar o diluente, às vezes você gosta de diluir mais a tinta, é claro que você não pode fazer o fundo com a tinta muito grossa, vai ficar difícil pra gente esfumar, vai ter mais chance de manchar. Mas se você quiser também colocar o clareador, o clareador ajuda a esfumar mais. Ó, aqui é o rústico, mas pode ser o sépia. Vem aqui só com um pouquinho, ó, pouquinho. Coloca aqui debaixo e vem de pouco a pouco esfumando. Ó, de novo, só o cantinho. Você vem espalhando. Aí, você vai observando se precisa colocar mais. Ó, aqui eu deixei bem sombreado mesmo. Só que você observa que é mais aqui pertinho da pera, não vai deixar tudo muito escuro. É um fundo mais simples, aqui um chãozinho mais simples. Então, a gente deixa mais clarinho mesmo. Ó, colocou, não precisa subir aqui, só mais aqui na parte gordinha, já pode parar. Eu gosto de umedecer o pincel, enxuga um pouquinho e vem com ele mais úmido, e aí você espalha um pouquinho mais. Se ficou muito escuro, você volta com aquela misturinha e deixa mais clarinho. E é só isso aqui no fundo, é super fácil mesmo. Aqui, nas folhas, como eu disse, é uma apostila que a gente vai usar poucas tonalidades de cores. Por exemplo, aqui o que eu usei para fazer no fundo, a cor que eu usei para fazer no fundo, a gente vai usar também na folha. Então, nós vamos usar aqui o marfim, pode ser o branco, se você não tem o marfim, pode ser o palha, pistache e o verde oliva. Da mesma forma que eu pintei essa daqui, eu vou fazer essa daqui. Venho, ó, colocando o verde oliva, vai contornando aqui a flor. Coloca, você usa o pincel que você tem, que você gosta mais. E aqui, ó, eu vou puxar para um lado, ó, escolhi esse lado aqui, fica mais escuro nessa parte. E o outro lado vai ficar mais escuro nessa outra parte, ó, peguei bastante tinta. Não pode pegar tanta tinta também. Aí, você esfuma bem e já vem aqui com o pistache, ó, não deixa secar. Vem aqui com o pistache mesclando as cores. Colocou, vem, esfuma bem, ó, deixa bem esfumadinho. Reforça um pouquinho mais o pistache. E agora, com o marfim, nós vamos fazer aqui as partes mais clarinha, a parte de luz da folha. Vem com o marfim aqui onde a gente colocou o pistache e vai esfumando. Ó, vem colocando. Depois que secar um pouquinho, a gente pode voltar, pode reforçar, que fica mais clarinho, mais bonito. Se você preferir, pode colocar o branco também, ó, no lugar do marfim.
Com o branco, ele vai ficar bem mais clarinho, tá vendo? Aí, você vai escolher se você prefere usar o marfim ou se você prefere usar aqui o branco. E vai mesclando aqui as cores e deixa bem bonito. Ó, aí, você pode usar um pincel fininho, filete ou pincel redondo, mas se você tiver um pincel assim, achatadinho, que as cerdas estão bem juntinhas, podemos usar também pra fazer aqui a nervurinha. Coloca e puxa, ó, bem devagarzinho, com a mão bem leve, não aperta, porque senão a cerda do pincel acaba que entorta aqui se você apertar. E vem fazendo, faz aqui, ó, o acabamento. Olha só, fica muito lindo. Depois que der uma secadinha, a gente vem aqui, reforça um pouquinho mais a parte de luz da folhinha. Bem facinho mesmo. Aqui eu vou tirar um pouquinho a marcação, deixar mais clarinho. Aqui no girassol, existem várias formas de pintar girassol, mas nós vamos pintar aqui da forma bem facinho mesmo. Nós vamos preencher as pétalas, todas elas. Se você ficar com medo de perder, porque eu estou usando o amarelo ouro. Se você ficar com medo de perder, você pode, se às vezes, né, tá muito apagadinho o seu risco, você pode vir aqui, reforçar um pouquinho mais, mas lembra que o amarelo é uma cor mais transparente. Então, se a gente colocar apertar muito aqui o carbono ou o lápis, ele vai ficar bem visível. Mas aí, se o seu tiver muito clarinho, você vem aqui e reforça um pouquinho mais. E vamos, ó, preencher as pétalas, tudo com amarelo. Existem várias formas de pintar, nós vamos fazer de uma forma mais fácil. Olha só, preenchi tudo aqui com o amarelo. E aqui eu tô testando as cores e ficou legal. É o laranja e o telha. Pode ser o cerâmica ou caramelo ou siena natural, se você não tiver o telha. Depois que preenche tudo, vem aqui primeiro com a cor laranja. Aí, você não coloca muito, principalmente se você estiver pintando no tamanho de uma folha A4. Vem colocando um pouquinho por trás aqui, desgrama. Vem colocando, ó, por trás de todas as pétalas e esfumando. Se ficar muito escuro, volta com um pouquinho do amarelo e deixa mais clarinho. Pode usar até um pincelzinho menor, vai facilitar. Às vezes, a gente vem com um pincel mais grande e acaba trazendo muita tinta. O girassol é amarelo, então, a gente precisa fazer a luz aqui e a sombra, mas sem perder a tonalidade amarela. Vem agora, reforça um pouquinho mais com o telha. Aí, você toma cuidado, porque essas cores, elas são bem fortes. E o amarelo, se a gente não cuidar, acaba perdendo mesmo. Então, ele vem esfumando. Aí, você volta com um pouquinho do amarelo, força um pouquinho mais, senão ele acaba sumindo aqui. Precisa voltar e deixar aqui o amarelo bem reforçado. Ó, bem fácil mesmo. Nessas daqui da frente, nós vamos observar as que estão por baixo. Aqui pertinho também, ó, do miolinho. Vem colocando laranja, aqui estão por baixo. Vai olhando aí, não precisa também ficar igualzinho o risco. Você pode decidir aqui, não é nada difícil. Vai decidir qual que você quer deixar por baixo. As maiores, ó, você pode deixar por cima, ou pode deixar uma parte por cima, outra por baixo.
ou você vai se guiando aí no risco. Deixa pertinho e vai olhando. Aqui, ó, essas aqui vão ficar um pouquinho mais escuras, porque a pera tá aqui na frente, fazer um pouquinho mais de sombra, então elas vão ficar mais escuras mesmo. Colocou, você vem e esfuma, não deixa assim essa marcação. Vem aqui, lava o pincel. Ó, vem com o pincelzinho e esfuma. Aqui pertinho, pode colocar também, mas no meio, vem trazendo também um pouquinho dessa cor, o laranja, para o meio das pétalas. E com um pouquinho do telha, você volta aqui, define um pouco mais a sombra. Não se preocupa, depois que a gente retocar, nós vamos deixar essas de trás um pouquinho mais escura. Então, não vai misturar ali uma cor com a outra, não. Aí, vem esfumando. Essa aqui, ela ficou mais na frente, então, o meio vai ficar mais escurinho. Ó, você pode usar o amarelo bebê, pode usar o marfim, pra vir aqui nas partes que estão por cima, vou colocar o amarelo bebê, pode ser o amarelo limão. Venho nessas pétalas aqui de cima, coloca e esfuma. E vem definindo aqui qual que tá por cima. É uma forma bem fácil da gente pintar o girassol. Porque às vezes a gente fica com medo de pintar o girassol, por ter bastante pétalas. Então, assim fica bem facinho. Ó, aqui eu coloquei na pontinha e puxei mais para o meio. Coloca no contorninho, pode puxar aqui um pouquinho. E aí, depois, você vem esfumando. E não se preocupe se é a primeira vez você colocar, não ficar tão definido. É assim mesmo, a gente precisa esperar secar um pouquinho, voltar aqui e reforçar um pouquinho mais. Essas que estão aqui atrás, ó, vou colocar mais na pontinha, um pouquinho do amarelo. Ó, bem facinho mesmo. Depois de secar mais um pouquinho, a gente vem, reforça um pouquinho mais. Aí, a tinta já aparece mais a cor, já fica mais visível. Vem aqui, ó, com o pincel. Pode ser o filete, pincel que você tem aí que dá pra fazer esse detalhe. E aqui, com o telha, vou fazendo esses detalhes. Não precisa fazer muitos. Vai de acordo com o tamanho da pétala. Se a pétala tá maior, você vai fazer mais. Se tiver menor, você faz menos. Se você for pintar no tamanho de 2 folhas 4, vai ficar maior. Aí, você vai fazendo de acordo com o tamanho do seu risco. Ó, um pouquinho do amarelo ouro. Eu achei que aqui ficou muito escuro, então, volta com amarelo ouro. Ó, bem facinho mesmo, para não complicar. No meio, aqui no miolinho, nós vamos usar o verde oliva, a mesma cor que usamos ali na folha.
O rústico pode ser o sépia. E podemos usar também o amarelo bebê. Para facilitar, não ficar muitas cores. Aqui no meio nós vamos colocar verde oliva. Coloca o verde oliva, já vem direto com o rústico, ou o sépia, ou o terra queimada, e faz aqui esse detalhe. Coloca, já vai esfumando, não deixa secar e criar aquela divisão. Vem colocando e esfumando. Coloca, esfuma, volta com um pouquinho do verde oliva. Olha só. Agora, vamos lavar o pincel. Pra tirar a cor escura, vem com o amarelo bebê. Mas aqui, ó, nessa parte que tá clarinho, e vem esfumando. Coloca mais no centro e depois vai esfumando devagarzinho para as beiradinhas, ó, os contorninhos. De novo, amarelo bebê. Pode ser o amarelo limão, se você não tiver o amarelo bebê, pode usar o amarelo limão. E ó, deixa um pouquinho mais clarinho. Pode pôr também um pouquinho do branco. O branco todo mundo tem, não tem como não ter. Vem aqui mais no meio, ó, pode ser mais de batidinhos. E deixa mais clarinho. Depois ele vai secar, o tecido vai absorver, você volta, retoca de novo. Olha só, tá vendo? Bem facinho. Agora, com um pincel fininho, redondo, a ponta de um lápis, o que você tiver aí. Você vem, vamos colocar, ó, rústico. Aqui, ó, mais, tá vendo? Uns pinguinhos aparecendo aqui nas partes mais clarinhas, ó. Vem colocando, não coloca muito grande. Pode ser umas menores, outras maiores. Olha só, bem simples mesmo. E com o amarelo bebê, vem, ó, com um pouquinho, pode ser na parte mais clarinha, em cima da parte mais escura. Vem criando aqui esse volume. Olha só, que legal. Muito fácil de pintar e você vai gostar de fazer. Olha como que esses detalhes dão uma vida aqui para o girassol. Ó, voltei com branco e reforço um pouquinho mais aqui de batidinhas, ó. Olha como que fica lindo. Você vai gostar bastante. Ainda não acabou. Depois que ele secar, a gente volta aqui com o amarelo bebê e retoca também um pouquinho mais da sombra, pra deixar assim aquela cor bem bonita, bem amarelinha. Na pera, nós vamos usar o marfim, amarelo, ouro, pistache, um pouquinho do telha, pode ser o cerâmica, o siena ou o caramelo, e aqui um pouquinho também do verde oliva. A gente vai pintar ela no tom verde, mas a gente precisa usar uma cor mais clarinha, que deixa assim mais o verde mais aberto. Aqui nós vamos usar o amarelo ouro e o marfim, para poder deixar ela assim com essa tonalidade um pouco mais clarinha, porque se a gente vem com os verdes muito escuro e pinta aqui só com verde, ela vai ficar aquele aspecto queimado, aquela pera muito escura. E aí, pode acontecer de dar aquela impressão igual aquela fruta que fica na geladeira e acaba queimando ali, então fica daquele jeito. Existem várias cores que a gente pode usar para pintar uma pera verde, mas aqui nós vamos usar essas cores. E aqui, ó, vamos ir com o marfim nas partes que a gente vai deixar mais clarinha,
que vai criar aquele volume, a gente vem colocando o marfim. E as cores verde mais escuro, tipo verde oliva, a gente tem que usar bem pouquinho para não correr o risco de ficar aquela pera com aspecto assim, mais escuro, muito escuro. Então, tem que usar pouquinho do verde escuro, igual o verde oliva. Ó, coloquei os dois lugares na parte menorzinha, que a gente fala aqui depois do pescocinho, e aqui nessa parte mais gordinha. Agora, venho com amarelo, estou usando o amarelo ouro, você pode usar o amarelo gema. Se você não tiver o amarelo ouro, pode ser o amarelo cádmio. Vem deixando algumas partes dela mais clarinha. Ó, não precisa preencher tudo de amarelo, porque a pera, ela é verde. Nós vamos usar essas cores aqui para deixar ela mais clarinha e não correr o risco de ficar assim, ó, uma cor muito fechada. Aqui, ó, vamos agora com o pistache. Você pode, no lugar do pistache, usar o verde kiwi, também fica bem bonito. E vem terminando de preencher aqui essas partes que ficou sem tinta. Ó, precisa que aqui nesse meio fique mais escurinho para criar esse pescocinho. Aí, vai criar esse pescocinho e vai dar aqui esse volume na pera. Se você deixa aqui reto, tudo clarinho assim, não vai criar aqui esse pescocinho. Então, precisa deixar aqui esse meio mais escuro. Ó, e vem preenchendo o resto com o verde pistache. Vamos colocar aqui também, ó, um pouquinho do amarelo. Olha só, pessoal, aqui eu estava gravando. Bom, eu achava que estava gravando e fiz aqui mais alguns detalhes. Quando fui ver, ai, não estava gravando, só foquei a câmera, acabei esquecendo de ligar, era só ter ligado. Mas tudo bem, ó, vamos lá. Eu vou falar pra vocês exatamente o que eu fiz. Então, ó, eu vim aqui, preenchi de amarelo e finalizei de preencher aqui com o pistache, ó. Aí, essas partes vão ficar mais amarelinhas, aqui no meio o marfim, e aqui vai voltar um pouquinho mais, reforçar o amarelo. E aqui já tá um pouquinho escuro, que eu já tinha começado a colocar as cores escuras, feito aqui alguns detalhes, aí fui ver, não tava gravando, mas não tem problema. Vai de conta que aqui só tem o pistache, o marfim e o amarelo. Aí, o que nós vamos fazer agora? Ó, um pouquinho do verde oliva, bem pouquinho mesmo. Nessa parte aqui, precisa ficar mais escurinho para criar o efeito do pescocinho. E vem, ó, com o pincel, bem pouquinho, ó, tirando o excesso, pode usar o pratinho. E aí, você vai deixar bem pouquinho mesmo, não vem assim cheio, senão vai ficar muito escuro. E a gente precisa do verde oliva só para criar aqui esses efeitos aqui de pescocinho, para deixar mais arredondado, mas não podemos colocar muito. E aqui, ó, não precisa ser no contorno. O contorno vai ficar mais com verde, vai ficar só o verde pistache mesmo. Ó, coloquei, então, o verde oliva, só mesmo essa sujeirinha no pincel. Agora, o telha não vai trazer também esse não. Vem aqui, tira o excesso no paninho. E esse restinho que ficou no pincel, a gente vem esfumando
pra fazer aqui, ó, umas manchinhas e dar essa coloração bonita aqui na pera. E aí, você vem tirando no paninho, só mesmo esse restinho que fica aqui no pincel que você vai colocar. E com o cantinho do pincel, ó, só no cantinho, você vem fazendo umas manchinhas de batidinha. Vai colocando aqui aleatoriamente mesmo. Mesma coisa com o verde oliva. Vem aqui com o cantinho do pincel e vai fazendo aqui umas manchinhas. Não precisa colocar muito para não ficar sobrecarregado. Ó, e se você achar que ficou muito forte, você volta com o pincel e deixa mais fraquinho. Vamos agora, ó, com o branco. Nessa parte aqui, a gente colocou o amarelo ouro, o marfim, e vem reforçando para criar mais volume e fazer aqui o ponto de brilho, de luz da pera. E ainda com um pouquinho do branco, vem aqui nas laterais, nessa lateral, na verdade, e aqui onde a gente tinha colocado o amarelo ouro, deixa um pouco mais clarinho. Ó, e aqui, com o sépia, eu preenchi o talinho dela, porque eu achei que tava parecendo e não tava, mas eu vou mostrar como é que eu fiz, ó. Eu só vim com o sépia, com rústico, ou sépia, ou terra queimada, qualquer um desses. Preenche tudo, depois vem com o branco e coloca aqui. Bem simples mesmo. E aí, você pode fazer uns pinguinhos aqui também com o sépia. Aí, você faz um pouquinho menos, para não ficar muito escuro também, ó, muitos pinguinhos. Coloca aí, pode vir com o pincel e de batidinhas você deixa mais suave essas manchinhas. E conforme vai secando, o branco ele vai ficando mais clarinho mesmo. Você pode voltar, reforçar aqui um pouquinho. Ó, e aqui embaixo, se você perceber que tá muito apagadinho, às vezes fica algum espaço sem tinta, aí você vem com um rústico bem pertinho aqui da pera, usa um pincel menor e faz aqui, ó, um acabamento. Não deixa faltando tinta, parecendo aqui a parte branca do tecido. Ó, só toma cuidado para não colocar muito rústico. E é só isso mesmo. Aí, depois, se você quiser retocar um pouquinho mais o branco, pode retocar. Então, aqui, o verde oliva, o telha, nós vamos usar só para dar um volume na pera, para ajudar a criar aqui a forma mais arredondadinha dela. Pouquinha tinta mesmo, que nós vamos usar mais é o verde pistache, o marfim e o amarelo, vai ser a base. Aí, esses dois aqui é só para reforçar as partes mais escuras da pera. Então, não coloca muito o verde oliva, porque vai ficar sobrecarregada, sua pera vai ficar com aquela aparência assim de fruta que tá passada, queimada assim pelo frio, fica bem escura. E vamos voltar aqui na folhinha e reforçar, ó, com o marfim. Vem, pode ser o branco, areia, palha. Vem aqui, reforça as partes de luz, porque apaga e fica clarinho mesmo. E com o verde oliva, eu já tinha feito, mas vou fazer de novo, ó, com o verde oliva, vem fazendo aqui o acabamento. Mas se você não gosta de fazer esse contorninho, não tem problema, não precisa. Ó, e aqui eu fiz uns galinhos com o verde oliva mesmo. Depois que você faz os galinhos, aí você vem com um pincel menorzinho. Se você gostar também,
porque nem todo mundo gosta de fazer esses detalhes. E vem, ó, fazendo umas florzinhas bem pequenas. Coloca aqui algumas sozinha, mais solta. Pode colocar por cima aqui do galinho que a gente fez, desse detalhe aqui com verde. E vem fazendo aqui as florzinhas. Só não vai colocar muita flor. Com o amarelo ouro, vem aqui colocando os miolinhos. Ó, aqui eu coloquei alguns amarelos sozinho. E ele vai secar e fica bem apagadinho. O meu já tá bem apagadinho, que conforme vai secando, já vai ficando mais apagado. Se você desejar, você pode voltar e reforçar, que aí fica bem definido, bem branquinho mesmo. Mas se você gosta, mais discreto ali, então deixa assim mesmo, mais apagado. Não precisa reforçar. Aqui no girassol, ó, nós vamos voltar. Pode ser, se você colocou o amarelo limão para fazer a luz, você volta com o amarelo limão. Se foi o amarelo bebê, igual eu usei, então você vai voltar com o amarelo bebê. E vamos usar o telha também, porque essas pétalas que estão aqui atrás, ó, a gente volta com um pouquinho, mas é bem pouquinho do telha. E reforça a área de sombra, mas toma cuidado para não tampar todo o amarelo. E pode voltar também com um pouquinho do amarelo ouro. E deixando mais viva essa cor. E vem arrumando, conforme você observou que precisa retocar, você vem retocando. Porque a cor amarela é bem clarinha, então conforme seca, ela vai ficando mais fraquinha mesmo. Aqui, pode colocar um pouquinho também, mas é bem pouquinho. E é só isso, pouquinho telha para não ficar muito escuro. Aí, a gente volta, ó, com o amarelo bebê ou amarelo limão, tinta só de um lado, e vem reforçando aqui onde a gente já tinha colocado o amarelo. Só nessas aqui da frente mesmo, essas que estão lá atrás, mais escuras, a gente vai deixar assim mais escura. Essa daqui, ó, vamos colocar... Essa daqui vem bem pouquinho do amarelo e esfuma aqui mais no meio. Coloca, tira um pouquinho a marcação. E essa outra aqui também. Se você colocar, achou que ficou muito clarinho, aí você volta com o amarelo ouro e diminui a intensidade do amarelo bebê. Às vezes acaba ficando bem clarinho, ó. Você pode vir com o amarelo ouro de volta e aí vai ficar mais escuro. Bem simples mesmo. E aqui no meio pode voltar um pouquinho mais do branco. Volta, esfuma um pouquinho. E é só isso mesmo. Aí, você pode reforçar um pouquinho mais, depois as florzinhas. Se o seu ficar assim, bem apagadinho, conforme vai secando, você volta, reforça um pouquinho mais, vai observando a sua pintura, o que tá faltando no acabamento, o que pode melhorar, e você vai arrumando. Ó, por exemplo, aqui, ó, vai ficando mais apagadinho, você pode voltar, colocar um pouquinho mais do branco. Então, você vai observando e vai arrumando.
porque é assim que a gente consegue deixar a pintura bem bonita. Se você pinta só, termina e deixa ali, depois não volta, não olha, o que precisa melhorar, o que precisa ali fazer um acabamento, então não vai ficar tão bonita a sua pintura, porque vai ficar faltando alguma coisa. Ficou assim finalizado a pera. E aqui o girassol bem simples pra gente fazer, não tem muitas pétalas. E assim, poucas cores também, de uma forma bem fácil. Então, bem iniciante mesmo, só que na pera que a gente usa um pouquinho mais de cores. Mas você vai seguindo aqui passo a passo a aula que você vai conseguir fazer e não é difícil. Só precisa lembrar de não colocar muitas cores escuras. A gente vai usar só para deixar ela aqui com mais volume, porque precisa dos tons um pouquinho mais escuro para ajudar também a fazer aqui o volume, porque só com as cores claras você não consegue fazer esse pescocinho, então precisa colocar mais, coloca bem pouquinho, vai com um pincel menorzinho, vai controlando ali a quantidade e a sua pera vai ficar bem bonita. E aqui você pode voltar e reforçar um pouquinho mais essas florzinhas. A minha eu não reforcei, deixei mais apagadinha mesmo, mas você pode voltar e reforçar. E as folhas é a mesma forma de pintar, as mesmas cores. Então, bem fácil mesmo. E vai seguindo aqui passo a passo que você vai conseguir fazer a sua pintura e vai ficar linda, maravilhosa, igual a minha. Para você que ainda não adquiriu essa apostila de flores e frutas, é uma apostila que tem 12 riscos. Essa é a nossa última aula. Todas as aulas estão aqui na playlist do canal de frutas e a apostila Flores e Frutas vem aqui na playlist que você vai assistir todas as aulas. E você pode dividir em várias vezes, fica bem baratinho para você pagar por mês. E você pode também, ao adquirir a apostila, você tem todos os guias de cores, foto colorida, os projetos vêm em 2 tamanhos, você pode pintar em uma folha 4 ou pode imprimir em 2 folhas 4, que aí fica bem grande, caso você tenha dificuldade de pintar riscos pequenos. Então, tem a opção de você imprimir no tamanho maior, às vezes você tem algum problema na visão e quando é um risco menor fica mais difícil. Aí aqui você pode imprimir em 2 folhas, fica bem grandão, dá para você pintar tranquilamente. E você pode fazer em panos de copa, joguinho de cozinha, dá para fazer também caminhos de mesa, fica maravilhoso. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, o link, tá tudo especificado. Então, vem aqui embaixo na descrição do vídeo e já adquira sua apostila e já começa a fazer esses projetos lindos. Finalizamos aqui a apostila de flores e frutas. Qualquer dúvida, pode deixar aqui também sua pergunta na descrição do vídeo que eu venho aqui e ajudo você. Muito obrigada por me dar o privilégio da sua companhia e por você que sempre está aqui assistindo, comentando. Um beijo e um abraço e até a nossa próxima aula.